Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, muitos estudiosos mal intencionados e completamente desinformados dizem que a história de Jesus o Cristo é similar, é igual à história de Tamuz, que viveu quase 2000 anos antes de Jesus o Cristo. Portanto, dizem eles que Jesus o Cristo nunca existiu. Como aconteceu essa similaridade, levando algumas pessoas mal intencionadas e completamente desinformadas a dizer que Jesus o Cristo nunca existiu? Meus queridos irmãos e amigos, a nossa história começa lá na Babilônia. E quando falamos de Babilônia, lembramos logo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz que Babilônia é a mãe, é a progenitora de toda prostituição e abominações que existe e que existiu na face da terra. Usando outras palavras, o capítulo 17, versículo 5 de Apocalipse, está dizendo que tudo que existe de ruim, abominável, nojento, surgiu no começo do mundo lá na cidade de Babilônia. Babilônia significa confusão. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer. Tamuz, guarde bem esse nome. É citado na Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. E também é o nome do 10º mês do calendário civil judaico e o nome do 4º mês do calendário religioso judaico. Portanto, a história que estamos contando não é uma fábula engenhosamente inventada. Não é uma história da carochinha. Esse personagem realmente e inquestionavelmente existiu. Então, quem foi esse Tamuz cuja história é similar, é semelhante à de Jesus o Cristo? Lá no livro de Gênesis, capítulo 10, onde está a genealogia dos descendentes de Noé, a Bíblia diz que Nimrod foi descendente de Cão, filho de Noé, e o seu nome significa rebelde. Nimrod foi um homem muito poderoso, e segundo está escrito em Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 12, fundou várias cidades que são citadas na Bíblia. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaica, descreve Nimrod como um homem poderoso, tirano e que procurou de todas as maneiras afastar os homens de Deus, o Todo-Poderoso. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que Nimrod construiu a Torre de Babel para se vingar de Deus, porque Nimrod não aceitava o que aconteceu com a raça humana no dilúvio. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaica, escreveu: Nimrod discursa contra Deus diante do povo, olha para o céu arrogantemente e afronta Deus o Todo-Poderoso, dizendo: Tu não vais nos afogar de novo, tu não vais nos matar novamente. Pode mandar tuas águas, que tu não vais nos destruir como destruiu nossos antepassados.
Existe um livro israelita chamado de O Livro do Justo ou O Livro do Reto, que é citado em Josué capítulo 10, versículo 13, e também no livro de 2 Samuel capítulo 1, versículo 18, que dizia que Nimrod levou os homens a se rebelarem contra Deus através da adoração de falsos deuses e do culto ao próprio Nimrod como se ele fosse Deus. Como é sabido por todos, Nimrod criou um sistema religioso, transformando a verdade em mentira, confundindo os homens e os levando a práticas condenadas veementemente por Deus o Todo-Poderoso. Babilônia era um poço de lama e podridão, um lugar onde Satanás estava bem à vontade. E esse sistema nefasto, idólatra, enviesado, criado por Nimrod, se difundiu por toda a humanidade. Quando o poderoso, rebelde, endeusado, vaidoso e idólatra Nimrod morreu, a sacerdotisa Semiramis, sua esposa mãe, ele casou-se com a própria mãe, disse que ele foi para o céu e se transformou no Deus Sol. Semiramis, sua esposa mãe, que segundo a enciclopédia britânica foi a primeira sacerdotisa da história, para se manter no poder e continuar a obra nefasta, diabólica do marido, montou ardilosamente um plano macabro, maquiavélico e diabólico. Qual foi esse plano? Tanto a sacerdotisa Semiramis e Nimrod, já falecido, tinham conhecimento do maravilhoso plano de redenção, do maravilhoso plano de salvação, elaborado por Deus lá no céu e colocado em prática por Deus o Todo-Poderoso logo após a queda de Adão e Eva. Pois eles eram descendentes diretos de Noé. E esse maravilhoso e singular plano foi passado a todas as gerações, chegando até nós. Nimrod e Semiramis tinham conhecimento desse plano de redenção, desse plano de salvação. Então, em cima da história de Jesus, o Cristo, em cima desse plano de redenção, Semiramis inventou outra história. Qual foi a história que ela ardilosamente e com muita perspicácia inventou? A sacerdotisa Semiramis inventou a história de que tinha ficado grávida milagrosamente, sem relações sexuais, do seu falecido marido, o Deus Sol, que estava lá no céu, Nimrod. E que esse filho que ela estava esperando era a reencarnação de Nimrod, o Deus Sol. O Deus Sol. Portanto, esse rebento seria também um Deus Sol. O Deus Sol Tammuz. Mas a grande verdade é que a sacerdotisa Semiramis ficou grávida de algum íntimo para concretizar esse macabro
plano. Como podem perceber, a sacerdotisa Semíramis ardilosamente criou quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus o Cristo, um falso Messias, inspirando na história de Jesus o Cristo, inspirando no plano de redenção. Tamuz, o seu filho, reencarnação do Deus Sol Nimrod, morreu na floresta atacado por um porco selvagem. Por causa desse acontecimento, as mulheres choraram durante 3 dias. O corpo de Tamuz, quando foi morto, ficou estirado em cima de um tronco de árvore apodrecido. Semíramis disse então que do tronco de árvore apodrecido, onde o corpo de Tamuz ficou, nasceu um pinheiro, que significava o desabrochar de Tamuz, reencarnação de Nimrod, o Deus Sol, para uma nova vida. A sacerdotisa Semíramis, todo ano, no aniversário do desabrochar de Tamuz para uma nova vida, visitava a árvore e deixava presentes. Qual era o dia? Qual era o dia do aniversário de Tamuz, Deus Sol? 25 de dezembro. Essa é a origem da árvore de Natal. O profeta Jeremias, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, fala sobre esse costume pagão de montar árvore de Natal. Ele diz no versículo 3 do capítulo 10: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, enfeitam com prata e com ouro, e com pregos e martelo firmam esse madeiro para que não se mova. A sacerdotisa Semíramis, e as mulheres que adoravam o Deus Sol Tamuz choravam, jejuavam por 40 dias. E depois desses 40 dias havia troca de presentes que eram colocados nos pés do pinheiro. O profeta Ezequiel, no capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 18, fala claramente sobre isso. Diz o profeta Ezequiel: elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Elevou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, o Deus Sol Tamuz. Meus queridos irmãos e amigos,
Por causa da aculturação decorrente de contato continuado, Tammuz, Deus Sol, reencarnação de Nimrod, recebeu vários nomes. No Egito era chamado de Horus, na Grécia era chamado de Dionísio e Adonis, em Israel era chamado de Baal e Tammuz, entre os hindus era chamado de Mitra, entre os romanos era chamado de Sol invicto, Sol invencível, etc, etc, etc. Mas todas as denominações religiosas sabem que Jesus, o Cristo, não nasceu no dia 25 de dezembro. Então, o que aconteceu para escolherem essa data como... Então, o que aconteceu para escolherem essa data? Já que é o aniversário do Deus Sol Tammuz. É a pergunta que não quer calar. Então, o que aconteceu para escolherem essa data, já que é o aniversário do Deus Sol Tammuz? De uma maneira sucinta, vamos explicar. No ano 274 depois de Cristo, o imperador romano Aureliano, que foi imperador do ano 270 ao ano 275 depois de Cristo, adorador do Deus Sol, diga-se de passagem, instituiu o dia 25 de dezembro para comemorar o dia do Deus Sol invicto, o Deus Sol invicto. Esse dia, na verdade, e como vimos, já vinha sendo comemorado pelos pagãos há quase 2000 anos, mas ainda não tinha sido oficializado. No quarto século, mais precisamente no ano 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I estabeleceu o dia 25 de dezembro como o dia de Natal, associando o dia do nascimento de Jesus o Cristo com o dia do nascimento do Deus Sol Tammuz, reencarnação de Nimrod. E quando a Igreja Católica uniu-se ao Estado, passando a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 380, apostatando-se da verdade, essa data continuou chegando até nossos dias. Outro detalhe muito importante também é que o símbolo desse Deus Sol, Tammuz, lá na Babilônia, era uma cruz. Vou repetir. Outro detalhe muito importante também é que o símbolo desse Deus Sol, Tammuz, lá na Babilônia, era uma cruz. Posteriormente, os romanos passaram a usá-la como instrumento de morte, onde Jesus o Cristo e milhares de cristãos morreram. Hoje, a cruz é enaltecida, embelezada e colocada em lugar de destaque dentro de muitas igrejas. E o dia 25 de dezembro, dia de nascimento do Deus Sol Tammuz, é comemorado também fervorosamente por muitos cristãos. Nós temos em nosso canal no YouTube vários estudos falando sobre a origem da cruz, com fontes fidedignas, confiáveis e seguras. Nós temos também, queridos irmãos,
em nosso canal no YouTube vários estudos falando sobre o mês que Jesus o Cristo nasceu, o ano que Jesus o Cristo nasceu, o ano que Jesus o Cristo foi batizado, o dia, hora, mês, ano que Jesus o Cristo morreu e o dia que ele foi assunto ao céu. Meus queridos irmãos e amigos, colaborem conosco, inscrevendo-se em nosso canal. Dê o seu like. O nosso compromisso é com a verdade. Doa a quem doer. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.